Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Vamos falar da Palavra de Deus, uma pequena porção neste vídeo, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E nem todos herdarão o reino dos céus. Por isso, prepare-se. E nesta palavra de alerta, eu convido você a meditar comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de 9 ao 10. Vem comigo! Ok, e a palavra de Deus diz o seguinte nesse texto, 1 Coríntios capítulo 6, dois versículos, versículo 9 e o versículo 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, e nem os ladrões, e nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra para o nosso vídeo de hoje, para o nosso pensamento neste momento, nesse nosso encontro. Bom, a carta de Paulo aos Coríntios, e nesse caso aqui a primeira carta, por isso que nós chamamos de primeira aos Coríntios, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Nos capítulos de 1 a 8, Paulo trata da correção das desordens morais e das desordens sociais que haviam no meio da igreja. No capítulo 6, dos versículos de 1 a 8, então ele trata dos crentes que estão em litígio, e no versículo 9 até o versículo de número 20, ele trata da santidade do corpo, assim aconselhando e ensinando a igreja de Corinto. E qual é o teor aqui desse nosso vídeo, dessa nossa conversa? O importante, acho que de tudo isso que nós acabamos de ler, é que nem todos herdarão o reino dos céus. E nem todos herdarão o reino dos céus no contexto que nós verificamos. Que os injustos, ou seja, aqueles que não são justos segundo o conceito da palavra, o conceito do evangelho cristão, tá? Esses injustos, eles não herdarão o reino dos céus. Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar ao reino de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 16, nos diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Não sabeis disso? Sabemos sim, claro que nós sabemos. Não vos enganeis, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação, sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo de Deus, não tem lugar na palavra de Deus. Não tem. Então, pastor, quem são esses que a Bíblia cita que não herdarão o reino dos céus? A Bíblia traz aqui, nesses versículos que nós lemos, uma lista de pessoas que preenchem esse requisito, ou seja, que se enquadram dentro daqueles que são os injustos ou não justos, segundo o conceito da palavra. Então o que nós temos lá? Nós temos, primeiro, os devassos. E os devassos são os libertinos, aqueles que vivem livre de qualquer peia moral, são os impuros, depravados, incrédulos, ímpios, corrompidos, e pervertidos e perversos. São as pessoas malvadas. Essas pessoas são os devassos, vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito.
O outro grupo de pessoas são os idólatras. E os idólatras são aqueles que adoram ídolos, que tomam para si ídolos e que colocam esses ídolos nos lugares aonde lugares que deveriam estar sendo ocupados por nosso Senhor, pelo Criador de todas as coisas. O terceiro grupo são os adúlteros. Os adúlteros, que são aquelas pessoas que violaram ou violam a fidelidade conjugal, né? Pessoas que, o famoso tico-tico no fubá, não é isso? No popular, né, que se chama isso, tico-tico no fubá. Pessoas que violam esta fidelidade conjugal são os adúlteros. Também a Bíblia fala dos efeminados ou afeminados, né, que são aqueles que dispensa comentários aqui, inclusive hoje. Falar desse grupo de pessoas gera um problema terrível para quem fala, mas a verdade é que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que tais pessoas que têm tais práticas efeminadas, homens que se vestem de mulher, que se travestem de mulheres, não herdarão o reino dos céus. O outro grupo, o grupo dos sodomitas, os que praticam sodomia, os ladrões também, aqueles que roubam, que furtam, os larápios, não herdarão o reino dos céus. O avarento também está nesse contexto desse texto da Bíblia que nós acabamos de ler, tá? Os bêbados são aqueles que vivem se embriagando, ébrios, né? Aqueles que vivem na bebedice. A Bíblia tem algumas palavras em relação a isso. Então essas pessoas que vivem nessa prática também fazem parte desse grupo de pessoas que a Bíblia relata aqui nesse texto que nós lemos no início, na introdução desse vídeo. Os maldizentes, que são aquelas pessoas que ficam falando mal dos outros, das outras pessoas, né? Língua de trapo, não tem como segurar, são as maledicentes que vivem falando mal de outras pessoas. E por último, nesse texto ele cita os roubadores, que seriam os mesmos ladrões, aqueles que roubam, aqueles que também provocam ou que fazem, né, produzem o efeito, o ato ou o efeito de roubar alguma coisa de alguém. Este grupo de pessoas, a Bíblia é clara, ela não faz rodeio. Quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Então, a Bíblia diz, e o texto aqui que eu coloquei, o título que eu coloquei aqui nesse vídeo, para a chamada aqui no início desse vídeo, eu disse para você, né? Pois não podemos nos calar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar dessas coisas, né? Então, se a Bíblia está dizendo que essas coisas são assim, nós devemos pregar e ensinar que essas coisas são assim, se é que você acredita na Bíblia. Deixo aqui o meu conselho para você. Se você ainda mantém na sua vida algum tipo de prática que te coloca dentro desta lista que nós acabamos aqui de ler, né, e declamar a respeito do texto bíblico, tá? Se você percebe que na tua vida ainda tem algum tipo de prática, extermine logo da sua vida esse tipo de prática. Saia da impureza, saia da injustiça e procure o caminho da pureza, da justiça e da santidade. É isso que nós aprendemos nesses capítulos desta primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Fica aqui o meu conselho para você, fica aqui o meu alerta neste breve vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Eu fico por aqui agradecendo porque você assistiu esse vídeo comigo até esse presente momento. Deixo para você o meu abraço e eu espero que eu possa te encontrar aqui no próximo vídeo com uma nova mensagem para o teu coração. Muito obrigado, um forte abraço e conte comigo.